Olá você, telespectador da TV Mar Canal 525, estamos começando mais um Canal Esportes e pela próxima meia hora nós vamos trazer as principais notícias, né? Está chegando aí, este meio de semana será eletrizante para o futebol de Alagoas com jogos da Copa do Brasil. Naturalmente nós vamos daqui a pouco repercutir o jogo do CRB nesta terça-feira contra o Atlético Paranaense lá na capital do Paraná. O jogo será hoje à noite, o CRB venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0 e joga pelo empate, mas o duelo não vai ser tão fácil, não. O cara quando fala, vai jogar pelo empate, como se fosse assim, é tão fácil empatar. O CRB vai precisar superar todas as adversidades possíveis para poder alcançar essa classificação e ir para as oitavas de final da competição. Vamos falar daqui a pouco do CSA, que espera um grande público no estádio Rei Pelé na próxima quinta-feira para enfrentar o poderoso Internacional. O Inter tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-1. Joga pelo empate. E nós vamos trazer daqui a pouco, né, todo o material envolvendo os jogadores de CSA, apresentação, novas caras no CRB, preparativos do Atlético Paranaense para o jogo desta noite. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar agora no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Ao vivo pelo portal Gazeta Web, você acompanha a nossa programação com tudo, absolutamente tudo em alta definição. Abraçando o pessoal na redação do portal Gazeta Web, porque a partir de agora nós vamos trazer as principais notícias do esporte, tá? Então fica comigo, você que acompanha aí pela internet a nossa programação, em qualquer ponto do planeta, receba o nosso forte abraço. As nossas redes sociais são ferramentas importantes para que você possa interagir com a produção do programa, trazendo sua pauta, cobertura do seu evento e muitos outros assuntos nós vamos colocar em evidência daqui para frente. O assunto principal no programa de hoje é a Copa do Brasil. O CRB que venceu o Atlético Paranaense, né, pelo placar de 1-0 aqui em Maceió, na primeira partida da terceira fase entre os times. O gol do Anderson Leite no segundo tempo vai ter a vantagem no jogo desta noite, jogando lá na capital paranaense. O grande detalhe é que se o CRB só tivesse como adversário o Atlético, já seria um processo que requer muitos cuidados. Mas além dessas dificuldades, o CRB vai ter que enfrentar a dificuldade do gramado, pois é grama sintética, né? A Arena da Baixada, né? Ou Arena Quioceira, ou Quioceira Arena, ou Arena do Atlético Paranaense, não é? Já mudam tanto de nome essas arenas aí que acaba muitas vezes confundindo o torcedor. Mas na casa do Atlético, o gramado é sintético. A atmosfera, por ser a torcida totalmente do Atlético empurrando a equipe, também é enorme. O Atlético que poupou jogadores no final de semana no jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. E é uma equipe que disputa a Libertadores da América. Então o CRB tem uma série de dificuldades que vai precisar superar por ter realmente uma equipe bem mais experiente do que a do Atlético. O Atlético é formado por jogadores mais jovens, vai precisar pelo menos empatar. Se conseguir esse empate, vai passar para a próxima fase e chegar às oitavas de final da competição. No Atlético, o assunto tem sido encarado com muita seriedade. A preparação foi feita e, inclusive, alguns jogadores poupados no final de semana, como já coloquei, só pensando nesse jogo contra o CRB. Saiba todas as informações do jogo decisivo do Atlético pela Copa do Brasil. Eu vejo o Atlético confiante, o Atlético com um poder de reação aqui em casa, com o apoio do nosso torcedor, que a gente sabe bem como é o nosso ambiente que fizemos aqui. O que eu já passei para os jogadores é que nós temos que ter equilíbrio, nós não vamos ganhar o jogo no primeiro minuto e muito menos no último. Nós vamos ter que conquistar espaços, conquistar a confiança do nosso torcedor para que ele nos empurre e dentro da nossa ideia de jogo, da nossa estratégia que treinamos nesses 2 dias, é a convicção que a gente tem poderio para reverter. A gente sabe do nosso retrospecto em casa, que é muito forte, e quando a gente está com a nossa torcida junto é outro jogo, né? A gente vai buscar desde o início, contar com o apoio deles e fazer um grande jogo para reverter esse placar.
Pois é dessa forma que o Atlético Paranaense está se preparando para enfrentar o CRB na noite de hoje. E no decorrer aqui do programa nós vamos ainda falar muito de Copa do Brasil, né? Mas trazendo notícias sobre o CRB e os problemas do técnico Humberto Louser para esse jogo, aqui no Globoesporte.com traz as principais notícias e o provável time do CRB. Até porque existe uma expectativa muito grande do atacante Renato, que é um dos principais jogadores do CRB na temporada, para que ele possa fazer parte da equipe titular no jogo de hoje. Estaria retornando de lesão. Essa situação ainda não foi confirmada pela diretoria. Porém, o CRB precisa de um trabalho de recuperação para esse jogador, para tentar fazer mudanças na parte ofensiva. Até porque aqui pra gente, o Copete entrou, mas não conseguiu suprir essa ausência, ou pelo menos fazer o torcedor do CRB esquecer a qualidade que tem sido apresentada pelo Renato na temporada. O jogo está marcado para as 9h30 da noite na Arena da Baixada, né, hoje à noite. A partida terminou com a vitória do CRB pelo placar de 1-0 e aqui, na parte baixa, exatamente dessa matéria, tem os prováveis times. Vamos dar uma olhada então como vem o Atlético Paranaense nesse provável. Isso é apenas uma projeção, né? Não são as equipes definidas, isso só uma hora antes do jogo. E como vem o CRB? Paulo Turra optou por um time misto no final de semana e poupou 6 jogadores. 3 deles ainda entraram em campo na segunda etapa diante do Fluminense. A justificativa foi pelo jogo decisivo de hoje e também o desgaste contra o Atlético Mineiro. A maioria deles deve voltar, como Zé Ivaldo, Kelvin, David Terans e Vitor Roque. Esse Vitor Roque que é o cara, né? Está sendo muito comentado. Provável escalação do Atlético Paranaense: Bento, Kelvin, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho, Eric ou Hugo Moura, Fernandinho e Christian ou Vitor Bueno, David Terans, Rômulo e Vitor Roque. Esse é o provável time do Atlético. Agora vamos ao provável time do CRB. Olha a distribuição tática aqui do Atlético, por favor. Colocar em tela cheia para o nosso telespectador também ter uma noção. 4-2-1-3, esse deve ser o time, né, do Atlético do Paulo Turra para o jogo desta noite. Vamos ao lado do CRB, técnico Humberto Louser, que deve ter mais uma vez o Copete no setor de ataque, vai levar essa dúvida, mas Matheus Ribeiro na lateral direita, os 2 zagueiros Fábio Alemão e Anderson Conceição, o goleiro é o Diogo Silva, né? Guilherme Romão no lado esquerdo, os volantes Auremir, Juninho Valoura, Rafael Longini, Mike, Copete e Anselmo Ramon. Esse deve ser o CRB para enfrentar essa noite a equipe do Atlético Paranaense. Precisa de um empate. Mas, se nós pegarmos também o histórico recente do CRB, de apresentações fora do estado de Alagoas, contra equipes do mesmo nível, o CRB tem deixado a desejar. Bahia, Sport e, mais recentemente, o Atlético Goianiense, pela estreia do time na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense é uma equipe muito mais forte. E o CRB vai precisar mostrar esse mesmo espírito de Copa do Brasil no jogo desta noite, na sequência, para poder chegar às oitavas de final. Aqui tem os gols, né, da partida contra o Atlético Goianiense, que mostra que o CRB cometeu, sim, várias falhas defensivas e que acabou aí com esse resultado de 2-1 para o time de Goiânia, o Dragão de Goiás, como é carinhosamente conhecido o Atlético Goianiense. E tem caras novas, mesmo assim, no CRB para a sequência da temporada, né? 2 jogadores apresentados. Vamos dar uma olhada agora aqui no Canal Esportes, nessa chegada, na apresentação dos atletas, daqui a pouquinho aqui na sequência do programa, tá certo? Não chegou ainda? Meu Deus do céu, tá vindo a passo de tartaruga, né? Passinho de tartaruga. Meu amigo, o programa começou. Tem quanto tempo de programa já, filho? 10 minutos de programa, ou seja, passinho de tartaruga, viu? Para que esse material venha chegar. Bom, enquanto o CRB não entra em campo, lembrando que esse jogo nós vamos trazer toda a repercussão amanhã no Canal Esportes, né? Nesta quarta-feira, toda a repercussão dessa partida entre Atlético Paranaense e CRB, já com o resultado, né? Saber se o CRB conseguiu a classificação ou se o CRB foi eliminado. Max, vamos trazer ainda algumas informações do CRB aqui no Globo Esporte, porque antes de colocarmos a escalação do CRB, tinha ali um histórico do que passou o técnico Humberto Louser para poder chegar a uma conclusão no time que deve começar o jogo. Volto a dizer, a escalação
escalação oficial do CRB só será divulgada momentos antes do jogo. Abre aqui essa matéria, rapidinho, para a gente dar uma olhada nessas informações do CRB para esse momento aqui do programa. Pode descer, vamos lá. Humberto Louser traz aqui a seguinte situação. Pode descer. Isso, vamos lá. Aí. Louser deve fazer mudanças no time em relação ao jogo de sexta contra o Atlético Goianiense. O CRB não foi bem em Goiânia, perdeu por 2-1. O volante Juninho Valora deve entrar no lugar do Anderson Leite, que saiu de campo machucado. No meio-campo há uma disputa aberta entre João Paulo e Rafael Longini. A dúvida no ataque é Renato, como já tinha colocado, artilheiro do time na temporada com 11 gols. Ele se recuperou de lesão muscular e viajou a Curitiba. Tem chance de ser titular no lugar do Copete. O que quero dizer a respeito desse assunto? Se fosse o técnico Humberto Louser do CRB, começaria o jogo com o Renato. Deixaria o Copete no banco. Por quê? Se você pega a equipe do CRB e coloca o Renato, o CRB ganha poder de fogo no lado esquerdo. E o CRB vai precisar de muita velocidade pelos corredores. Não adianta ter velocidade com o Mike no lado direito e não ter no lado esquerdo com o Renato. Então precisa ter um equilíbrio desses setores. E aí é natural que nesse equilíbrio passe também a ser uma peça útil, a ser municiada o atacante Anselmo Ramon. Rafael Longini ou João Paulo? Eu começaria com João Paulo. E vou explicar por quê. O Rafael Longini ele dá um ritmo mais lento ao jogo. Mesmo o CRB tendo vantagem, o gramado sintético ele já propõe um jogo em velocidade. Então, se o Rafael Longini entra, ele vai deixar o CRB com uma transição um pouco mais lenta, mesmo entendendo que é um atleta que tem qualidade do passe, tem qualidade na bola parada, muito mais do que a do João Paulo, mas o CRB, para o jogo de hoje, para mim, na escolha, eu acabaria priorizando a ideia de intensidade, ou seja, o CRB intenso no contragolpe para poder alcançar esse resultado positivo diante da equipe do Atlético Paranaense. O CRB que há alguns anos, há 2 anos, o CRB eliminou o Palmeiras, apostando em um futebol reativo, ou seja, um futebol que sabe se defender, sabe sofrer, que explora contragolpe. E nessa exploração de contragolpes, o CRB acabou vencendo naquela oportunidade pelo placar de 1-0. Brilhou a estrela do Diogo Silva, que com Copa do Brasil se transforma. É um leão, esse goleiro do CRB. E vamos ver que no jogo desta noite, se ele consegue mais uma vez escrever um capítulo brilhante na história do CRB, encaminhando essa classificação para a próxima fase da competição. No CSA, a semana também é de preparação. Rafael Foster conversou com a imprensa. CSA que enfrenta quinta-feira o Internacional. Vai demorar um pouquinho, né? Nós vamos trazer nos próximos programas mais detalhes do CSA. Mas não custa nada falar dessa ansiedade que toma conta dos jogadores azulinos para esse jogo importantíssimo e que também vale vaga para as oitavas de final da competição. Foster. Por algumas questões, né, de ritmo de jogo, tudo, eu não consegui terminar a partida contra o Brusque, né? E graças a Deus a gente conseguiu terminar contra o Inter, depois de um tempo aí vindo de lesão. Cara, eu procuro orientar bastante o pessoal, eu procuro o pouco que eu vivi no futebol, né? Procuro ajudar quem está começando, né? E principalmente aqui da casa, porque a gente sabe da importância que tem, né? Os jogadores mais experientes, passar o que a gente viveu dentro de várias competições, né? A importância desse jogo contra o Inter. Então, o fato de ser capitão ali é uma escolha do professor Vinícius. Eu fico feliz de estar ali dentro de campo passando a palavra dele, mas hoje o CSA tem vários capitães, vários líderes, e isso é importante porque em determinado momento do jogo, algum desses jogadores consegue ver alguma coisa que eu propriamente não consigo ver, ou até mesmo o nosso treinador, e assim o grupo fica mais forte com vários líderes. A gente sabia do tamanho do desafio, né, enfrentando uma equipe que disputa grandes competições, campeão nacional, já foi campeão mundial, campeão de Libertadores, acostumado com esse tipo de jogo. Mas o CSA entrou nessa competição não só para disputar, a gente entrou para passar de fase, para conseguir os resultados, né? E a gente não conseguiu sair com o resultado positivo em Porto Alegre, né?
alguns detalhes a gente acabou pecando, mas eu acredito que a atuação da equipe fez com que a confiança nos nossos atletas, no nosso time, né, no que vem sendo feito aí diariamente pela comissão técnica, o esforço da direção em trazer reforços, né, fizeram com que o torcedor hoje tenha muita confiança e sim, a gente tem total capacidade de reverter, respeitando e estudando dia após dia o que o Inter pode nos trazer de dificuldade. Como eu acabei de falar, a gente precisa minimizar os nossos erros, né? A gente tem aí uma semana cheia de treinamentos, que com certeza o professor Vinícius, juntamente com a comissão, com a parte fisiológica, cuidando dos atletas, né, para que a gente não perca ninguém, porque é uma semana importante, uma semana decisiva. Por mais que não tenha jogo, mas a gente aí na semana que vem entra numa semana decisiva, que é a Copa do Brasil, o início da Série C. Então, a parte da comissão técnica vai avaliar tudo o que a gente fez de êxito, né, os êxitos que a gente teve na partida contra o Internacional. A gente vai procurar aprimorar isso e os defeitos, né, a parte que a gente precisa corrigir ao longo da semana, a gente vai trabalhar bastante em cima disso para que no jogo de volta a gente consiga aí fazer uma partida 100% sem erros. Muito bem, você acompanhou aí a participação do Rafael Foster. Hoje o Turuqui está muito motivado, muito empolgado com esse momento e a oportunidade de jogar contra um time como o Internacional é o meio-campista Thomas Bastos. Ele falou com a imprensa a respeito desses preparativos do CSA e dessa concorrência, da reformulação do elenco do CSA depois da eliminação na Copa do Nordeste e no Campeonato Alagoano. Acho que é uma reformulação muito boa, acho que todos estamos entendendo o que o Vinícius aí tá pedindo pra gente. Acho que nesse jogo, nosso primeiro jogo aí contra o Inter foi nítido, né? Acho que a evolução, o controle que a gente teve ali de jogo, e creio que a gente tem muito a crescer ainda aí durante essa competição nesse ano. Foi muito boa, até pelos ajustes que a gente fez, né? Acho que trabalhamos em cima também do adversário. O Vinícius tem passado muita confiança, eu acho, pro grupo. E tenho certeza que todos nós temos muito a evoluir e a crescer junto aí. Com certeza, a gente já entende bastante o que ele quer ali, né? Que é um cara que quer sempre cobrando ali intensidade, evolução. Acho que isso todos nós estamos entendendo. Acho que a tendência agora é só evoluir e crescer mais. Creio que é a evolução, acho que de todos. Acho que dessa reformulação que, igual você fala, que foi muita, né? Acho que os que ficaram aí e os que chegaram vieram para agregar. Eu acho que estamos numa evolução muito grande. Eu creio que todo mundo se ajudar, a gente tem tudo para evoluir bem mais aí. Cara, sou um cara que treino bastante, né, bola parada. E hoje no futebol, é verdade, eu acho que a bola parada é muito importante. Eu acho que por isso que eu procuro treinar, caprichar o máximo possível, que pode definir uma partida. Mas creio também na evolução da equipe. Eu acho que estamos numa crescente muito grande. Eu acho que todos se ajudando, entendendo, né, o que o nosso professor está pedindo, e vamos focar, fazer o nosso melhor, que eu creio que a gente tem tudo para fazer um grande jogo aqui e se classificar.